Pessoal, tudo bem? Bom, hoje aproveitei conversar um pouquinho com vocês porque para a aula de hoje, né, a gente vai fazer algumas atividades e algumas leituras no livro de história. E aí, para a gente poder visitar o livro e os conteúdos, é preciso que a gente saiba alguns conceitos, tá? A gente vinha falando então das religiões e as culturas, né, e o quanto a religião é importante, então, no que a gente conhece como cultura, a influência que a religião tem na cultura, né? E a gente vai seguir falando sobre essa temática, essa questão. A gente falou também em aulas anteriores de história que existia um tipo de religião que é uma religião politeísta, né? Ou seja, uma religião que cultiva vários deuses, né? E aí a gente trabalhou no exemplo das aulas passadas com um exemplo de religião lá, né, politeísta, que era lá dos egípcios. E eu trouxe, né, várias ideias para vocês, os egípcios, né, os deuses lá, que eram metade pessoas, metade elementos da natureza, enfim, né? Então, aqueles vários deuses pertenciam à religião lá no Egito Antigo, desse povo lá no Egito, e a religião deles era conhecida como politeísta, uma vez que eles cultuavam, né, vários deuses. Mas, assim como existem religiões politeístas, existem as religiões monoteístas, ou seja, aquela religião que, como é que eu vou dizer, cultuam um Deus só, somente um Deus, né? Para trazer como exemplo, né, lúdico desse tipo de religião que cultua só um Deus, a gente tem uma das religiões mais antigas que se tem datada, que é o judaísmo, né? Então, o judaísmo é uma religião que cultua um Deus só, né? O judaísmo, então, ele é uma religião bem antiga lá, que começou, assim, alguns estudiosos dizem que essa religião ela vai começar lá no ano de 1700 antes de Cristo, então faz muito tempo, né? E o judaísmo, então, era cultuado, né? Era uma religião do povo hebreu, né? Esse povo hebreu, então, ele morava, era um povo que residia lá no país que a gente conhece por Israel. E eles, então, cultuavam somente um Deus, né? O Deus que era chamado de Javé. E aí, assim como outras religiões hoje na contemporaneidade, né, e ao decorrer da história, também vão ser religiões que cultuam um Deus só, né, que a gente conhece algumas, depois eu vou falar um pouco delas. Existem também outras características que não só de um Deus, né, então o judaísmo ele vai ter um livro que naquele livro vai ditar regras, né, vai contar um pouco sobre como os seus seguidores precisam entender certas coisas, enfim, né? E aí eles respeitavam uma série de regras, os hebreus, né? Regras baseadas no que eles vão chamar lá é tipo uma Bíblia, não tinha esse nome de Bíblia, mas era tipo uma Bíblia que a gente conhece agora. E lá eles seguiam então várias regras e cultuavam somente o Deus que era Javé e não podiam comer tipo carne de porco, era um exemplo, né? Uma das características dessa religião do judaísmo. O judaísmo, hoje em dia, existe ainda tem, né? A gente encontra pessoas que têm essa religião e que seguem essa religião bastante lá no país de Israel, também um pouco nos Estados Unidos, a gente vai se deparar com os povos que, né, cultuam essa religião, mas na época em que essa religião foi iniciada, né, ela era praticada lá no país de Israel e um pouco lá no país da Palestina, né? Então eram esses dois lugares assim onde as pessoas tinha bem marcado e bem presente essa religião, que é o judaísmo. O judaísmo existe, mas existem outras religiões que derivam do judaísmo, que a gente conhece bem, que é o cristianismo, né? Que é as religiões cristãs, como a gente já tinha falado em aulas anteriores. Dentre as religiões cristãs, a gente tem o luterano, por exemplo, o luteranismo, que é a nossa escola, né, tem como filosofia, e o islamismo. Então, o cristianismo e o islamismo, eles vão derivar do judaísmo, né? Inclusive, partes lá daquele livro que eu contei para vocês lá do judaísmo, que ditavam as regras, enfim, que o povo devia seguir conforme a religião, hoje tem algumas partes lá daquele livro que virou o Antigo Testamento da Bíblia cristã, né? O cristianismo, então, também vai ter
suas características, né? Vai ter também o seu livro, que é a Bíblia, vai ter também suas regras, e também vai cultuar somente um Deus, assim como o islamismo também vai. No nosso livro, a gente vai poder lá aprimorar a nossa leitura a partir desse esboço que eu estou trazendo aqui para vocês, e vocês vão poder ter contato ali em uma das páginas com um textinho que esmiuça mais as características dessas duas religiões, que é o cristianismo e o islamismo, que são religiões que vão derivar do judaísmo, né? Então, vocês vão perceber que nas características dessas religiões existem um pouco do judaísmo ali. Então, tem elementos do judaísmo lá no cristianismo e no islamismo, mesmo que o judaísmo ainda exista, né? Não quer dizer que porque esses dois derivam do judaísmo, que o judaísmo não existe mais, ele existe, né? Como eu disse ali, ainda existe um povo, né, bem unido, que cultua, né, essa religião, basicamente lá nos países de Israel e dos Estados Unidos, hoje, na atualidade, né? Que essa religião, então, que é o judaísmo, surgiu lá em Israel, com um povo chamado de hebreus, né, e que também foi, durante muito tempo, praticado, né, lá na Palestina, tá? Então, assim, era basicamente essa introdução que eu tinha para trazer para vocês. O livro, como eu já tinha dito em alguns momentos, ele complementa o assunto que a prof inicia, então eu dei o início, né, falei e é importante que a gente saia dessa videoaula sabendo a diferença de politeísta e monoteísta, né? Que são duas coisas diferentes. Politeísta são religiões que cultivam vários deuses, né? E monoteístas são as religiões que cultivam um Deus só. E aí hoje eu trouxe exemplo, né, da religião mais antiga que cultiva um Deus só, que é o judaísmo, e duas religiões que derivaram do judaísmo, que é o cristianismo e o islamismo, que também vão ter como princípio cultuar somente um Deus, certo? A nossa leitura ela vai aprimorar isso que eu trouxe aqui e vai trazer mais informações sobre essas duas religiões que derivam do judaísmo, né? É legal a gente saber um pouco mais, saber que existem várias religiões e que essas religiões existem ainda, que as pessoas continuam acreditando nessas coisas. É legal que a gente veja, e aí o livro vai trazer isso pra gente. Também lá no livro a gente vai ter que fazer alguns exercícios, né, pra gente então botar em prática aquilo que a gente tá ouvindo, aquilo que a gente tá lendo, e aí que vocês façam. A ideia é que, se ocorrer alguma dúvida, se alguma coisa ficar muito difícil, a gente, nas nossas aulas dúvidas, então, que eu já comecei a marcar lá no portal do aluno, então vocês, quando entrar, vão ver que já tá uma aula marcada. E aí a princípio, aquela aula que eu vou fazer inicial, a gente vai falar de matemática, vai fazer exercícios de matemática. Mas não quer dizer que a gente não tem espaço para outras questões que vocês não tenham conseguido fazer, ou questões que vocês não entenderam, como, por exemplo, das aulas de história, como, por exemplo, das aulas de ciências naturais, tá? Vocês podem trazer, mas assim, vocês precisam saber qual questão e qual dúvida, pra gente não ficar lá muito tempo pensando no que poderia ser, tá? A princípio, a nossa aula dúvida dessa semana vai ser sobre matemática, mas não tem problema se a gente, por um minuto, por alguns instantes, parar um pouquinho para pensar em outras áreas do conhecimento, porque a aula dúvida é justamente para esse objetivo, né? A gente, então, conseguir sanar dúvidas de exercícios, enfim, tá? Então, boa leitura para vocês lá no livro. Quando vocês acessarem as aulas do portal do aluno dessa semana, de segunda, vocês vão ver que uma aula é esse vídeo que vocês estão vendo agora e a outra aula, então, é atrelada ao livro, tá? E aí, então, leiam lá quais são as páginas que vocês precisam visitar e visitem essas páginas, façam as leituras. Nessa semana a gente ainda vai continuar falando um pouco mais pra gente dar um gás aí nesse uso do livro, né? Porque a gente precisa já entrar no segundo capítulo desse livro, certo? Combinado, galerinha? Então foi bom, espero que tenha sido bom essa videoaula, que ajude vocês, e qualquer coisa vocês sabem que vocês podem perguntar pra prof, tá? Então até a nossa próxima aula online, que a gente vai se ver lá, e bons estudos pra vocês. Beijos!